Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Antes de nós lermos esse texto, vamos nos situar o que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras. Ele havia acabado de enviar os 12 apóstolos num projeto missionário, vamos dizer assim, pela Galileia. Ele acabara de enviar os 12 apóstolos pregando o Evangelho por toda a Galileia. E agora ele queria atingir mais pessoas com a mensagem do reino de Deus, anunciando que o reino de Deus havia chegado, anunciando que ele, Jesus, era o Salvador, o Messias prometido que estava inaugurando o reino de Deus. Ele queria atingir mais pessoas, mais cidades, mais aldeias com essa boa nova. E ele queria enviar muito mais pessoas. Então ele estava convidando pessoas a segui-lo como Salvador, como Senhor de sua vida. Pessoas que queriam tornar-se seus discípulos. E mais, pessoas que estariam dispostas também a se engajar, a assumir um compromisso de anunciar essa boa nova. Porque logo depois, Jesus enviou esses discípulos, 70, aí a quantidade já aumentou, ele enviou 70 de 2 a 2, percorrendo todas as vilas, cidades, povoados da região. Então era esse o contexto, ele estava convidando as pessoas a segui-lo como Salvador, como Senhor de suas vidas. E também a se disporem a ir e pregar o Evangelho naquela região. E aí ele disse essas palavras aqui, aconteceram essas coisas aqui, algumas pessoas também dirigiram essas palavras a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está deixando muito claro aqui, então, quais devem ser as nossas prioridades. Quais devem ser as prioridades das pessoas que realmente querem seguir a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque tem muita gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Tem muita gente que quer a salvação, tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o compromisso de submissão com Jesus. Mas é impossível separar uma coisa de outra. Jesus só é nosso Salvador quando nós nos submetemos a Ele. Jesus só é o nosso Salvador
quando nós o queremos como Senhor de nossas vidas. Aí Ele é também o nosso Salvador. Impossível separar uma coisa da outra. Mas esse texto da Palavra de Deus mostra claramente quais devem ser as nossas prioridades, se nós queremos realmente seguir a Jesus dessa maneira. E a primeira que nós encontramos aqui é realmente seguir a Cristo. Não adotar simplesmente uma religião, não simplesmente praticar rituais, mas Jesus estava convidando as pessoas a segui-lo realmente como discípulos compromissados com Ele, discípulos dispostos a obedecê-lo em tudo. Isso é que é seguir a Jesus. Não é simplesmente crer que Jesus existe. Não é simplesmente crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas seguir a Jesus significa entregar a vida a Ele para Ele dominar a vida, para Ele dirigir a vida em tudo. Eu não sou mais dono da minha vida, Jesus agora é o dono da minha vida, Ele dirige. Apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2, ele declara: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é isso. Cristianismo é isso. E Jesus convida as pessoas a segui-lo dessa maneira. Nós vemos aqui no versículo 57, inclusive, um daqueles que ouviram a sua mensagem e disseram para ele o quê? Seguir-te-ei para onde quer que fores. E no versículo 59, nós vemos ele convidando. Aqui no versículo 59, ele convida uma determinada pessoa dizendo: segue-me. Jesus quer verdadeiros seguidores. Tem gente também que confunde as coisas, pensa que Jesus quer fãs. Jesus não quer fãs, não. Jesus, quando fez a primeira multiplicação dos pães e peixes, uma multidão enorme seguiu para o outro lado do mar da Galileia, queriam fazê-lo rei, porque estavam assim, maravilhados com aquele homem que era capaz de multiplicar o alimento para eles. Vamos fazê-lo rei. E Jesus disse: olha, vocês estão querendo o pão que perece, mas vocês precisam querer o pão que desceu do céu. E Jesus mostrou que ele veio para dar a vida dele para nossa salvação. Aí a multidão decepcionada começou a se retirar. O desejo deles eram desejos imediatistas, né? Estavam querendo coisas materiais de Jesus, como muita gente hoje em dia. Queriam fazê-lo rei para receber comida de graça. Muita gente hoje vai atrás de Jesus porque são fãs de Jesus ou porque querem benefícios imediatos. E quando Jesus explicou para aquela multidão qual era a missão dele, a multidão foi indo embora decepcionada. Foram indo embora, decepcionados. Aí Jesus se virou para os discípulos e disse o quê para os discípulos? Quereis vós deixar-me também? Olha, se vocês estão decepcionados, se eu não sou o que vocês esperavam, aproveitem a oportunidade, podem me deixar também. Não quero prender ninguém, não. Jesus não está fazendo questão de fãs. Jesus não está fazendo questão de quem vai atrás dele com interesses imediatos. Jesus quer verdadeiros seguidores compromissados. Tanto que aquelas pessoas, né, o que se dispôs a segui-lo, Jesus preveniu: olha, eu não tenho bem nenhum a lhe oferecer. Eu não tenho nem casa própria. Né? Ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu não tenho nem casa própria.
Você quer me seguir mesmo? Você tem que estar disposto a isso. E o outro que ele convidou, disse que queria segui-lo sim, mas que primeiro queria fazer o quê? Versículo 59. Cuidar do pai dele que estava idoso, até que o pai dele morresse e ele sepultasse. Aí disse, aí depois sim te sigo. E Jesus falou, deixa os mortos enterrarem seus mortos. É compromisso total com o Senhor Jesus Cristo, né? Seguir a Jesus implica nessas coisas. Então, olha, o mais importante, em primeiro lugar, para quem quer realmente ser discípulo de Cristo, é segui-lo dessa forma. Não ser um mero fã, não ser um mero admirador das suas palavras, mas ser totalmente compromissado com Jesus. Seguir a Jesus é isso. E essa é a nossa primeira, maior prioridade, seguir a Jesus de fato. Você já entregou toda a sua vida de Jesus? Você já se tornou realmente um seguidor de Jesus? É isso que Jesus quer de você, é isso que Jesus quer de nós. Mas a outra prioridade para nós também é a pregação do Evangelho. Seguir a Jesus é a primeira, esse compromisso total com Jesus. Esse compromisso total com Jesus é a nossa coisa mais importante. A segunda é a pregação do Evangelho. Vejam que Jesus convidou esse homem, ele quis dar a desculpa. Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos, mas tu, final do versículo 60, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus estava querendo pessoas dispostas a irem de 2 a 2, sem levarem nada no caminho. Mais adiante ele dá as instruções, né? Sem levarem nada pelo caminho que atrapalhasse, para que eles fossem de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus. Para esses discípulos, a prioridade seria essa. Durante vários dias, eles teriam que deixar o seu trabalho, durante vários dias, eles teriam que deixar o seu ganha-pão, durante vários dias, eles teriam que andar. Jesus falou, olha, não levem nenhuma muda de roupa para trocar. Vocês têm que ir leves, vocês têm que ir rápidos. E quanto à comida, aí Jesus disse, digno ao obreiro o seu salário, na casa que vocês entrarem, que se dispuserem a hospedar vocês, aí vocês comerão. Já pensou? Será que você aceitaria esse desafio de Jesus? Passar vários dias sem trabalhar, e aí? Quem não trabalha também não ganha, não fatura, né? Andando sem levar nenhuma muda de roupa, sem levar alforjes, sem levar nada. Dependendo unicamente da boa vontade daqueles que crescem na pregação, quisessem hospedá-los, quisessem alimentá-los, para que rapidamente eles pudessem anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho em todas as cidades, todos os lugares, a todas as pessoas ali daquela região. Era isso que Jesus queria daquele homem. Olha, não fique demorando não, é urgente. Não dá para você esperar o seu pai envelhecer e ficar com ele até ele morrer. Deixa isso para os outros. Não há outras pessoas que possam fazer isso em relação ao seu pai? Jesus sabia que havia. Agora você vai e anuncia o reino de Deus. Prioridade total para a pregação do Evangelho. E às vezes eu me preocupo, porque às vezes eu fico vendo
nós nos embaraçarmos, às vezes, com tantas coisas, quando a nossa vida podia ser tão mais simples, para nós estarmos mais disponíveis para a obra de Deus. E às vezes a gente fica se embaraçando com tanta coisa que às vezes não são tão necessárias assim. E às vezes não estamos tão disponíveis assim para a pregação do Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós vimos no estudo da Escola Bíblica Dominical como Jesus colocou até mesmo a sua comida, necessidade básica, né, para a nossa vida. Necessidades básicas: comer, se hidratar e dormir, não é? Quem não come, quem não se hidrata, quem não dorme, vai terminar tendo aí um piripaco, alguma coisa, um colapso, né? Parece que nós só aguentamos 3 dias sem beber água, dependendo de temperatura, umidade, etc. Mas parece que o máximo 3 dias sem beber água. Sem comer, varia um pouco de pessoa para pessoa. Quem é muito magrinho tem pouca reserva, dura menos. Quem já tem um pouquinho mais de reserva aqui, que nem eu, já vai durar um pouquinho mais, né? Mas a comida também é necessidade básica. E nós vimos lá em João capítulo 4, Jesus deixando uma refeição de lado para poder aproveitar a oportunidade e falar do reino de Deus, falar da salvação que Ele trazia, da vida eterna que Ele traz, do perdão para os pecados, falar para uma mulher samaritana e para os seus convidados. Porque quando ela encontrou Jesus, ela saiu pela cidade dizendo: encontrei o Messias. E aí as pessoas foram com ela, né? E estavam ali com Jesus, e os discípulos ali, mestre, não aguentaram mais, mestre, vem comer, já passa de meio-dia, já está ficando tarde. E Jesus disse para eles: eu tenho uma comida mais importante, que é fazer a obra que meu Pai mandou fazer. Prioridade total, mais que a necessidade, mais que as nossas necessidades básicas. E Jesus convidou aquele homem, falou: olha, vai tu e anuncia o reino de Deus. Meus queridos, o testemunho de Cristo, a pregação do Evangelho, tem que ocupar lugar de prioridade em nossas vidas, né? Como eu fico feliz quando consigo ter uma oportunidade para falar de Jesus para alguém. Como eu fico feliz quando vejo crentes, quando eu vejo nossos irmãos, né, falando de Jesus, procurando oportunidades, testemunhando de Cristo. Olha que maravilha, eu fico radiante quando alguém vem dar a profissão de fé para se batizar e diz assim: olha, foi fulano de tal que me falou de Jesus. Ah, foi o irmão ciclano. Um dia ele me falou de Jesus, me convidou para vir. É isso que deve ser prioridade em nossas vidas. E às vezes nós conversamos com as pessoas de tantas coisas, né? Às vezes conversamos com as pessoas do Flamengo que vai mal. E eu não vou mais falar no assunto, porque esse assunto, né? Mas às vezes nós conversamos do nosso time que vai mal ou vai bem. Às vezes conversamos, o mais comum, né, sobre o tempo. Vai chover? Parece que vai. Vai sim. E a gente fica naquela conversa mole sobre o tempo. Outras vezes é sobre política e sobre tantas coisas nós conversamos com as pessoas. E poderíamos estar aproveitando oportunidades para falar de Jesus. Jesus deixou bem claro para aquele homem que anunciar o Evangelho era prioridade. Era mais importante que qualquer outra coisa na vida dele. E deve ser prioridade para nós também, falar de Jesus.
Mas há uma outra prioridade que nós encontramos aqui. Nós decidimos seguir a Cristo. Nós decidimos pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, todas as situações. Mas nós precisamos ser perseverantes. Diariamente perseverantes nessas coisas. Porque nós vimos aqui vários exemplos de pessoas que disseram que seguiriam a Jesus, ou que Jesus convidou a segui-lo, mas pessoas que, ao mesmo tempo que decidiram seguir a Jesus, já começaram a titubear. Já começaram a colocar outras coisas na frente, já começaram a titubear e tal. Tomaram uma decisão, mas não estavam decididos a renunciar. Não estavam decididos a abrir mão de alguma coisa. E olha, sempre que a gente aceita Jesus como Salvador, sempre que a gente decide de fato seguir a Cristo, sempre que a gente decide de fato pregar o Evangelho, alguma coisa a gente vai ter que abrir mão. E Jesus deixou claro que às vezes a gente tem que estar disposto a abrir mão até da própria vida. Ele disse que para segui-lo tinha que estar disposto a tomar a sua própria cruz, ou seja, tinha que estar disposto até a morrer por Jesus, como ele dentro em breve morreria por nós. É isso que significa tomar a própria cruz. Jesus deixou muito claro que tinha que renunciar. Jesus deixou claro que tinha que renunciar aos bens, ao conforto, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Não podemos nos apegar com coisas que podem até nos atrapalhar, né? Não podemos estar apegados com as coisas materiais. Se temos, ótimo. Vamos usar para a glória de Deus e não vamos deixar que essas coisas materiais nos impeçam de seguir a Cristo, né? Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro queria dar uma festa para se despedir da sua família, aí, versículo 61. Quando alguém ia se despedir da sua família naquela época, não era coisa de meia hora, não, era coisa de dias. As tais despedidas demoravam bastante. Aquele apego à família, e Jesus mostrou que também não podia estar apegado à família, de maneira que a família também fosse um embaraço para segui-lo e para a pregação do Evangelho. O próprio Senhor Jesus deixa muito claro que nós devemos amar nossas famílias, devemos cuidar de nossas famílias. Mas aqui ele deixa também muito claro que a família não deve se tornar um embaraço para segui-lo, para pregar o Evangelho, que nós devemos amá-lo mais até do que os nossos queridos. E às vezes nós não queremos abrir mão de nada disso. E aí Jesus deu o aviso, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem diz que vai seguir a Cristo, mas fica apegado com um monte de coisa e não quer renunciar, está amando mais essas coisas do que Jesus. Ou quem diz que vai trabalhar na obra de Deus, mas depois fica um monte de coisinha, um monte de nhenhenhê, um monte de... Esse aí também não vai perseverar em seguir a Cristo. O lavrador, quando ele ia arar o campo, preparar a terra para lançar a semente, todo dia ele tinha que sair antes do nascer do sol. Antes do nascer do sol. Fizesse frio ou calor, tivesse ele no abrigo da sua casa, na sua caminha confortável, mas tinha que levantar todo dia, bem antes do nascer do sol, pegar o animal, atrelar o arado
e sair arando aquela terra dura, aquela terra ressecada da Palestina, para preparar para jogar a semente. Se aquele lavrador ficasse olhando para trás, para sua caminha que ele deixou, para sua casa, olhando para trás, pensando, puxa vida, eu agora podia estar no bem bom em casa. Ele ia largar tudo e não ia arar campo nenhum. O lavrador, ele pegava, botava a mão no arado e não soltava mais. Traçava onde ele queria chegar com o seu arado, traçava, estabelecia qual era o seu alvo do dia, e ele só parava depois de ter arado toda a terra até aquele local. Se ele ficasse olhando para trás, ele ia largar tudo. E ele tinha que fazer diariamente esse exercício de perseverança, até terminar de arar a terra. E Jesus está dizendo que com a gente tem que ser assim. Se nós queremos segui-lo, se nós queremos pregar realmente o Evangelho, anunciar o reino de Deus, a gente precisa diariamente tomar essa decisão e perseverar. É coisa diária, tal qual o lavrador. É para todo dia. Essa perseverança que nos leva realmente a seguir a Jesus, essa perseverança que nos leva realmente a pregarmos o Evangelho, a testemunharmos de Cristo. Mesmo que nós tenhamos que renunciar a alguma coisa. Então, olha, a terceira coisa que é tão importante para quem segue a Cristo é a perseverança. Não é uma questão de perder ou não a salvação, que a Bíblia deixa muito claro que a salvação é pela graça de Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus diz, qualquer que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não é uma questão de perder a salvação ou não, mas é aquela questão de você ser servo fiel. Você, sermos servos fiéis de Jesus, discípulos realmente compromissados com Jesus. São as três coisas mais importantes em nossas vidas. Seguir a Cristo, de verdade. Testemunhar de Cristo, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E perseverar nisso, diariamente. Mesmo que para isso seja necessário renunciarmos a algumas coisas. São as coisas mais importantes para nós, irmãos, que nós precisamos assumir de fato. Não adianta um evangelho de teoria, não adianta um evangelho só de teoria, só de ficar discutindo teologia. Precisamos de evangelho de Bíblia, de fato, de viver a palavra de Deus, de realmente seguir a Cristo. Não adianta ficar buscando só religiosidade, o êxtase religioso. Puxa vida, o culto hoje foi muito bom. Eu fiquei lá, mão para cima, com aquela carinha aflita e ao mesmo tempo alegre, né? O êxtase místico religioso, né? Aquela carinha assim, a mãozinha para o alto e tal. Olha, foi muito bom o culto. Olha, eu parecia que tinha saído da terra. Parecia que eu estava no céu. Não adianta. Não é esse o cristianismo. Não é isso que Jesus quer de nós, simplesmente ficar lá, né? Aquele negócio todo. Quando Pedro, João, Tiago estavam lá no monte com Jesus, e viram Jesus se transfigurar na sua glória, viram Moisés, viram Elias, Pedro falou assim, Senhor, bom estarmos aqui. Vamos construir aqui 3 abrigos, um para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias, vamos ficar o resto da vida aqui. E Jesus falou, não, vamos descer. E quando eles chegaram lá embaixo, o que eles encontraram? Uma multidão aflita, esperando por Jesus. E um pobre pai levando um filho endemoniado, que ninguém conseguia expulsar o demônio, ninguém
conseguia curar. Jesus levou-os a descer do monte, porque Jesus não queria-os simplesmente num êxtase contemplativo. Jesus queria-os lá junto da multidão. Porque lá, junto da multidão, é que nós, discípulos de Cristo, somos necessários, seguindo de fato a Cristo, anunciando realmente o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Cristo, e perseverando nisso diariamente. É isso que Jesus quer de nós. Ele queria naqueles dias, e ainda hoje Ele quer de nós. Essas devem ser as nossas prioridades. Precisamos colocar isso lá em cima na nossa agenda diária, antes de todas as outras coisas. Seguir realmente a Cristo. Testemunhar de Cristo. Perseverar nisso diariamente, custe o que custar. Que Deus nos abençoe, para que nós vivamos esse cristianismo que realmente corresponda às expectativas do nosso Senhor Jesus Cristo e à necessidade